Bem-vindo ao Screencast do Navisworks para profissionais de construção, apresentado pelo especialista técnico da Autodesk, Ed Diehl. Olá, sou Ed Diehl, especialista técnico da Autodesk. É uma honra ser seu anfitrião nesta apresentação de Screencast. Nossa apresentação de hoje é sobre a nossa solução de revisão de projetos 3D, o software Autodesk Navisworks e o profissional de construção. Se você gerencia projetos de construção, eu ajudarei a compreender como o software Autodesk Navisworks pode ajudar você e a sua equipe a experimentarem mais controle e agregação de informações, mesmo nos projetos mais complexos. O melhor de tudo é que vou mostrar como o software Autodesk Navisworks permite que você integre informações de desenhos 2D e modelos 3D, gerencie interferências, simule a programação e o sequenciamento do projeto e visualize seus resultados. Combinando informações de alta qualidade, criadas por aplicativos de BIM, como os programas de software que se baseiam no Autodesk Revit e geometria e dados de outras ferramentas de projeto, os produtos Autodesk Navisworks ajudam a habilitar uma visualização de todo o projeto em tempo real, que proporciona eficácia em coordenação 3D, planejamento 4D, visualização fotorrealista, simulação dinâmica e análise precisa. Minha tarefa de hoje é montar um modelo que me foi enviado em partes diferentes por diferentes projetistas. Então vamos começar olhando os serviços de mecânica, elétrica e hidráulica. Esses arquivos foram criados usando o AutoCAD MEP da Autodesk. Se eu olhar o detalhe dos arquivos, verei que há cerca de 23 MB de informações e vou começar o processo de abertura. Agora, quando abro os arquivos, na verdade abro todos os 8 arquivos com um só clique. Isso não é apenas abrir os arquivos DWG, o que em si já é significativo. Não é preciso salvar para um tipo de arquivo do Navisworks. Não é preciso exportar, apenas ler o DWG nativamente. Além de pegar a geometria de todos os 8 arquivos, o Navisworks também é capaz de realmente determinar a localização de cada planta. Assim, se você observou, nós temos um desenho de tubulação do térreo, temos um desenho de dutos do térreo e temos também um desenho de dutos do segundo andar. Todos esses arquivos existem em uma localização Z em relação aos demais, e essa informação, na verdade, está armazenada nos DWGs. O Navisworks é capaz de ler essas informações, portanto, sua capacidade não se limita a apenas capturá-la, mas, na verdade, pode montar o modelo de acordo com a sua elevação. Agora, se você considerar este processo e compará-lo com o processo que normalmente fazemos, no qual talvez tenhamos que montá-los manualmente, deslocando juntos com a sua localização Z, uma possível exportação necessária para a comunicação entre duas firmas, somos capazes de fazê-lo em cerca de 1 minuto, com 8 arquivos diferentes e 23 MB de informações. Acho que o que realmente impressiona é que depois do modelo estar montado, ele não apenas está montado com precisão, mas eu tenho uma capacidade inacreditável de girar o modelo para olhá-lo de diferentes perspectivas, examiná-lo de cima ou de baixo, ou de lado. Posso até mesmo aproximar uma área específica e usar uma ferramenta como o voo, através do modelo para navegar através dele como se fosse um jogo. Tudo isso é uma tecnologia impressionante, mas ela por si só não é suficiente. Precisamos realmente ter a capacidade de agregar outros modelos. Neste caso, vamos agora agregar a estrutura. Ao invés de abrir, vou usar a opção Append. Esta opção é simplesmente a de adicionar. E se eu for ao modelo estrutural, que foi enviado para mim por um projetista estrutural, verei que está no formato de arquivo DGN, um arquivo que se baseia em MicroStation. Portanto, vou iniciar o processo de abertura com ele, e você pode ver que ele realmente vem de forma bastante rápida. Arquivos individuais não levam muito tempo em comparação com 8 arquivos, mas agora eu ainda tenho o mesmo desempenho. Sou capaz de orbitar e examinar este modelo a partir de muitas perspectivas diferentes, mas considere o poder do que acabei de fazer. Combinei 8 arquivos DWG e um arquivo DGN em um único modelo unificado. E agora posso olhar o projeto por completo, uma tarefa que sem o Navisworks levaria horas.
Finalmente, vamos trazer a arquitetura. Olhando para a arquitetura, vejo que está no formato de arquivo RVT, ou Revit. E o Revit é uma das ferramentas mais populares usadas pelos arquitetos atualmente. Se você olhar para todos os diferentes tipos de arquivos que o Navisworks é capaz de abrir nativamente, certamente teremos o DWG que vimos, teremos os arquivos nativos do Navisworks, teremos arquivos DGN do MicroStation, temos até mesmo coisas como arquivos do SketchUp. Mas a peça que está faltando é o Revit. O Navisworks não lê o Revit nativamente, então vamos precisar de uma pequena ajuda. Por sorte, há um plugin disponibilizado pela Autodesk que você na verdade tem dentro do Revit e que permite exportar para um desses arquivos nativos do Navisworks. Então aqui, no exportador do Navisworks, irei deixar o nome do arquivo como está e vou salvar este arquivo. Ele passa pelo processo de exportação de arquivo, colocando-o no local que eu quero. Agora voltando para dentro do Navisworks Manage, posso acrescentar um arquivo arquitetônico NWZ no meu desenho projeto. Uma observação importante neste ponto é ver a razão de compressão que temos. Dentro do Revit Architecture, o modelo tinha cerca de 8 MB, a mesma quantidade de informações, a mesma quantidade de dados passa para o Navisworks e terá menos do que 1/3 de 1 MB. Uma redução significativa no tamanho ao arquivo. Isso será realmente importante mais tarde. Agora temos o modelo arquitetônico, o modelo estrutural e o modelo de mecânica, elétrica e hidráulica, todos em um único tipo de arquivo individual. Então vamos nos aproximar um pouco aqui e certamente podemos seguir com o processo de investigação. Nos outros capítulos, aprenderemos um pouco sobre algumas das diferentes ferramentas que temos agora que desmontamos. Vamos presumir que agora precisamos compartilhar este modelo combinado com nossa equipe. Bem, a maneira mais fácil de fazer isso é publicar um modelo. Publicando um modelo, eu na verdade estou enviando-o como um arquivo comprimido. Assim, se você observar, posso incluir informações como, por exemplo, a versão do arquivo, quem o criou e assim por diante. Agora vou colocar isso no meu servidor e no diretório de modelos publicados. E vou chamá-lo de Metalgate, versão 1. Lembre-se que temos cerca de 23 MB de dados da mecânica, elétrica e hidráulica. Cerca de 3 da estrutura e cerca de 8 da arquitetura. Portanto, em linhas gerais, mais ou menos 30 a 32 MB de informações. Quando vou olhar o arquivo publicado, vejo o tamanho para o qual ele é capaz de comprimir, menos que 2 MB. Assim, passamos de um arquivo que era realmente grande para um único arquivo pequeno o suficiente para ser enviado por e-mail. E se eu o abrir no Navisworks Freedom, o visualizador gratuito disponibilizado pela Autodesk, agora posso, na verdade, usar muitas das mesmas ferramentas de visualização que tinha dentro do Navisworks Manage. Posso ver, posso cortar aqui, posso investigar bastante. Tudo dentro de um visualizador gratuito, vendo um desses arquivos publicados a partir do Navisworks Manage. Em um capítulo anterior, criamos este modelo a partir de diversos modelos individuais. Juntamos todos eles e fomos capazes de visualizar e investigar o modelo. Porém, depois de termos o modelo aqui, vamos precisar ter a capacidade de criar algumas vistas personalizadas. Aqui à esquerda, você pode ver na árvore de seleção todos os modelos individuais que foram usados para criar este modelo unificado combinado. Na verdade, eu consigo ir fundo em modelos específicos e ver as camadas que compõem esse modelo individual. Posso até entrar nessa camada individual e ver as partes individuais que compõem o modelo. Depois posso fazer com que a visualização oculte tudo, menos aquela parte, para que eu possa me concentrar especificamente naquela área. Depois de revisar aquela informação e determinar o que preciso fazer, posso desativar a seleção e vê-la agora como parte do todo. Portanto, este conceito de ser capaz de encontrar elementos dentro de um modelo específico e depois identificá-los bem rapidamente é útil. Porém, muitas vezes, nós na verdade precisamos olhar na vista em si e encontrar um elemento desta maneira. Podemos usar a ferramenta de seleção para selecionar um elemento específico. Por exemplo, tenho estas linhas estranhas que não fazem parte do modelo, mas são usadas na porção de desenho de um dos modelos individuais.
Posso selecionar este elemento e minha árvore de seleção automaticamente vai se expandir para me mostrar onde essa linha específica está e depois me dizer do que ela faz parte e, por último, em que camada está. Depois disso, posso ocultar esse elemento ou posso até ocultar a camada inteira e posso começar a personalizar esta vista da forma que eu quero. Temos aqui outra linha da qual talvez queiramos nos livrar e podemos ver que ela está na camada de elevação e podemos ocultar essa camada também. Finalmente, parece que temos uma grade. Posso clicar com o botão direito nesta camada específica e ocultá-la também. E agora tenho uma vista muito mais reveladora para investigar sem as informações alheias a ela. Então agora vamos nos aproximar da área do telhado e ver alguns dos outros recursos de visualização. Como você pode ver, temos uma janela de zoom para que eu possa me aproximar de áreas específicas. Tenho também uma ferramenta de órbita que me permite orbitar pelo modelo. Tenho também uma opção de exame que me permite girar o modelo de formas diferentes. Tenho uma ferramenta de voo que me permite voar ao redor do modelo. Tenho uma ferramenta de virar a mesa para girar o modelo nos eixos Z. Tenho uma opção de olhar em volta que me mantém fixo, mas permite que eu olhe o modelo de diferentes perspectivas. E por último, tenho uma ferramenta de passeio que me permite passear pelo modelo. Todas são ferramentas de visualização excelentes, mas algumas vezes precisamos de um pouco mais de informações ou talvez de uma perspectiva um pouco diferente. Então, uma das ferramentas que temos é a vista de terceira pessoa. Eu consigo ativá-la e posso ver uma figura do tamanho de um humano dentro deste modelo. Porém, se você reparar, parece que eu estou caminhando cerca de 4,5 metros ou 6 metros acima da construção. Bem, temos algumas outras funções depois de acionarmos esta ferramenta de passeio e podemos ativar a gravidade. Então agora, quando eu começo a caminhar para frente, você verá que eu imediatamente venho para baixo, para uma superfície, seja qual for. E depois posso usar minha ferramenta de olhar em volta e ajustar minha perspectiva. Agora posso continuar caminhando e apenas passear, como se estivesse em um jogo. Mas agora sou capaz de ver a construção em sua totalidade. Agora, quando me aproximo desta cerca, observe como eu irei meio que atravessar a cerca. E eu, na verdade, não consigo atravessá-la agora. Se eu desativar uma das funções, que é a detecção de colisão, serei capaz de atravessar itens. Ou se eu não quiser, posso reativá-la. E agora eu não consigo. Estou, na verdade, chegando até a cerca e parando. Isso pode ser muito útil ao navegar em uma construção. Tradicionalmente, você provavelmente vai querer ativá-la a maior parte do tempo, para evitar que você atravesse um monte de poços de elevadores e máquinas. Mas neste caso, por exemplo, se eu quiser olhar mais de perto um equipamento, posso querer desativar a detecção de colisão e atravessar o portão, para que eu possa me concentrar em uma área específica. Agora, a outra porção disto é que me aproximo da pessoa. Posso ver agora que tem uma vista aqui que quero investigar. Posso desativar a terceira pessoa e apenas olhar em volta onde a pessoa estava e ver os elementos individuais nos quais estava interessado. Então tenho estas válvulas e estas penetrações neste equipamento e observei que todas estas válvulas estão realmente próximas e posso querer chamar a atenção do projetista de MEP sobre isto. Assim, já que eu tenho uma vista, posso salvar este ponto de vista e a chamarei de vista 1. E agora, sou capaz de exportar essa vista como JPEG ou bitmap, para que depois talvez a coloque em um e-mail e a envie para o projetista. Mas como eu salvei este ponto de vista, posso usá-lo para até mesmo comentar ou colocar notas dentro da vista. Assim, você pode ver que eu tenho algumas ferramentas de linhas vermelhas aqui. Posso usar uma elipse, por exemplo, para desenhar uma elipse ao redor dessas válvulas. Posso até mesmo querer colocar um texto em cima disso e dizer para verificar o afastamento das válvulas. E agora, isso tudo faz parte da mesma vista. E eu posso novamente exportá-las e enviar estas válvulas. Isto é realmente muito poderoso e é um excelente modo de se comunicar. Mas acho que você está pensando que se eu tiver notas vermelhas e nuvens e bolhas em todo lugar, o modelo ficará bastante confuso ou tumultuado. Bem, ao colocar isto em uma vista, na verdade, eu não coloquei no modelo. Por exemplo, se eu me afastar, você perceberá que todo o meu texto desaparece. Mas tudo que eu preciso fazer é usar meus pontos de vista. Voltar à vista 1. E todas as informações estão armazenadas lá. Isto será muito útil mais tarde, quando exportarmos ou publicarmos este modelo.
Bem, se eu perguntar a você onde estas válvulas estão localizadas, você provavelmente diria que estão perto de algum equipamento e que parecem estar no telhado. Mas se houver diversos equipamentos e diversas válvulas, podemos não saber exatamente onde elas estão. É aí que a próxima ferramenta, a criação de uma animação, pode ser bastante importante. Então vamos começar adicionando uma. Vamos criar uma nova vista, que será a vista 2. Vamos nos afastar um pouco aqui e criaremos outra vista, e depois nos afastarmos um pouco mais e talvez até fazer uma pequena panorâmica e mudar nossa perspectiva de visão. Então agora estamos vendo o modelo de uma perspectiva um pouco diferente e salvaremos este ponto de vista. Portanto, agora temos 3 novas vistas, 2, 3 e 4. Agora vou criar uma animação e vou colocar nesses pontos de vista, começando com a vista 4, depois a vista 3 e finalmente a vista 2. Então existem nossas 3 novas vistas e vou reproduzir esta animação. Mas vou dizer, para que ela acelere um pouco, ao invés de 55 segundos, vamos usar 10 segundos. Começarei a reprodução, e agora podemos ver que estamos fora da construção. Estamos nos aproximando, e parece que estamos no lado esquerdo do gerador de energia, à medida que nos aproximamos ainda mais, e vamos finalmente nos aproximar direto daquelas válvulas. Agora, imagine se eu colocasse textos ou notas nesta vista em particular. Por exemplo, se eu tivesse posicionado uma linha vermelha aqui e depois a comentasse, talvez verifique o afastamento ou algo assim, novamente eu poderia salvá-la na vista e agora poderia enviar este filme exportando-o como arquivo AVI. E depois posso enviá-lo para alguém, a equipe de projeto. Pense em quanta informação ou contexto um filme oferece em comparação com uma simples fotografia. Dizem que uma imagem vale por 1000 palavras. Acho que um filme vale 1 milhão. Então, é assim que podemos criar e personalizar estas vistas. Temos diversos modos de compartilhá-las. Podemos ativar e desativar objetos individuais. Podemos, na verdade, salvar filmes e assim por diante. Mas por fim, você sabe que talvez desejemos compartilhar isto com a equipe. Bem, agora vou publicar este arquivo e será de forma similar ao processo que fiz antes. Esta será publicada agora como versão 2, e eu estou publicando-a agora e vou para a minha outra ferramenta, que é o Navisworks Freedom, nosso visualizador com download gratuito. Vou abrir essa versão 2, e lá dentro, este é o mesmo modelo que tínhamos antes. Mas tenho estes pontos de vista, e olhe, aqui estão todas as vistas que salvamos antes, e todas as notas com linhas vermelhas. Os filmes que criamos, tudo ainda está salvo, embora esteja nesta versão de visualizador com download gratuito, e ainda tenha toneladas de informações. Agora que o modelo está montado, vamos olhar o sequenciamento de construção. Neste capítulo, vamos usar a ferramenta Timeliner para simular o processo de construção. Começamos criando uma tarefa dentro do Timeliner, e esta tarefa é semelhante às tarefas que você veria em um programa como o Microsoft Project ou Primavera. Vou dar para esta tarefa um nome, por exemplo, Laje do Térreo. Depois de criar a tarefa, preciso dar a ela uma data de início e uma data de término. E aí, finalmente, preciso associar um elemento 3D específico a esta tarefa. Então, vou selecionar a laje e clicarei direto na tarefa em si e anexar a seleção. Finalmente, precisamos dizer a essa tarefa que tipo de tarefa ela é, neste caso, construção. E o tipo de tarefa é simplesmente uma maneira de controlar a representação visual deste modelo enquanto simulamos a construção. Vamos criar outra tarefa, e desta vez vamos usar uma ferramenta diferente para, na verdade, pegar os elementos que precisamos. Neste caso, as chamaremos de colunas do térreo. E ao invés de irmos e denominarmos ou pegarmos todas as colunas individualmente, vamos usar a árvore de seleção para nos ajudar a encontrar essas colunas. Aqui em minha árvore de seleção, tenho todos os diferentes modelos que compõem esta construção em particular. Abaixo da estrutura, posso ver que há todas as camadas individuais e as colunas que compõem o térreo. Selecionando-a em minha árvore de seleção e depois clicando sobre a tarefa, sou capaz de anexar toda aquela camada a esta tarefa. Agora darei uma data de início e de término, como na tarefa anterior, e direi o tipo de construção. Finalmente, criarei uma outra tarefa, e desta vez vamos chamá-la de Laje do Primeiro Andar.
Novamente, darei uma data de início e de término, e vou configurá-las para que comecem e terminem uma logo após a outra. Novamente, atribuirei um tipo de construção e usarei minha árvore de seleção outra vez para atribuir esta camada a esta tarefa específica. Vamos para o guia de simulação e veremos nosso prédio sendo construído. Você perceberá que à medida que os objetos começam seu dia de tarefa e terminam seu dia de tarefa, eles passam de um verde claro inicial para um tipo de construção totalmente sólido. E este é o tipo de tarefa que associamos na linha de tarefas antes. Temos formas diferentes de controlar a visibilidade, seja ela transparente ou com alteração de cores. Mas é simplesmente uma maneira de podermos controlar a visibilidade das coisas durante a simulação. Você pode achar que criar todas essas tarefas e associar os elementos pode levar muito tempo, mas há alguns truques que podemos aplicar para acelerar este processo. A maioria dos profissionais de construção tem uma programação de construção e uma ferramenta externa similar ao Microsoft Project ou ao Primavera. No guia de links do Timeliner, sou capaz de vincular essas programações de projeto externas ao meu modelo atual do Navisworks. Portanto, neste caso, vou pegar um Microsoft Project externo que já criei e agora eu tenho o link estabelecido e vou construir a lista de tarefas a partir deste link. Agora, se eu olhar para minha lista de tarefas, elas estão todas criadas, mas eu ainda preciso associar elementos a todas essas tarefas. De novo, posso fazer isso manualmente, pegando individualmente no modelo ou usando a árvore de seleção, mas tenho outra oportunidade que é usar uma regra, que é essencialmente um script ou um modo programático de atribuir objetos. Assim você pode ver que eu criei uma regra que diz para mapear a tarefa do Timeliner a partir do nome da coluna na lista de tarefas se as duas camadas tiverem o mesmo nome. Portanto, aplicarei esta regra e se eu for para a lista de tarefas, você verá agora que eu tenho alguns objetos que são automaticamente selecionados e anexados à tarefa. Minha etapa final é atribuir a todos esses um tipo de tarefa para controlar sua visibilidade. Neste caso, construção. E agora sou capaz de simular este processo de construção. E novamente veremos o projeto de um objeto transparente se tornar um objeto sólido, à medida que a tarefa é completada. Mas agora sou capaz de realmente entender o que será construído e qual o período de tempo. Isso pode possibilitar que os profissionais de construção planejem com mais eficiência ou talvez até eliminem algum desperdício desnecessário. Nossa dica final é entender que muitos projetistas, quando criam seus modelos, não irão considerar a construção temporária. Coisas como andaimes, guindastes, locais de armazenamento, nada disso será tradicionalmente associado ao modelo. Então, tendo uma ferramenta como Revit Architecture, os profissionais de construção podem literalmente modelar essas estruturas temporárias. Fiz isso no Revit Architecture. Modelei os andaimes que estarão na parte traseira dessa construção. Agora, você pode ver que eu coloquei os andaimes aqui na parte posterior da construção e consigo vê-los em relação à minha construção. Novamente, posso associar uma tarefa de construção a estes elementos individuais e ver o modelo completo construído. Neste capítulo, vamos dar uma olhada naquela que provavelmente é a mais poderosa ferramenta e, com certeza, a minha favorita dentro do Autodesk Navisworks, a detecção de conflitos. A detecção de conflitos está disponível apenas no produto Navisworks Manage. O Navisworks Simulate e o Navisworks Reveal não têm uma detecção automática de conflitos. Porém, você ainda pode encontrar os conflitos manualmente. O que quero dizer é que você pode literalmente se aproximar e se afastar e determinar se há áreas específicas de interferência. Porém, no Navisworks Manage, temos a capacidade de automatizar este processo. Então vamos dar uma olhada nesta ferramenta. Começarei acionando o detector de conflitos, que é essencialmente uma pergunta que vamos fazer ao modelo. Temos todos os nossos modelos relacionados à esquerda e todos os nossos modelos relacionados à direita. E posso pegar um modelo específico, por exemplo, o modelo estrutural. E posso compará-lo em relação a múltiplos modelos, talvez todos os modelos de mecânica, elétrica e hidráulica, em um teste de detecção de conflitos. Tenho também opções dentro disto. Por exemplo, que tipo de conflito eu estou procurando? Especificamente, será um conflito físico? Do local em que dois objetos estão interferindo um com o outro. Há uma situação de eliminação? Onde talvez eu esteja tentando me assegurar de que há espaço suficiente para instalar um equipamento, uma máquina, ou posso até mesmo estar procurando elementos duplicados. Neste caso, o arquiteto e o engenheiro estrutural puseram colunas no modelo.
Neste teste em particular, vou fazer um teste físico. Os profissionais de construção sabem que no mundo real, coisas como curvas de tubulação e acessórios têm a capacidade de estarem ligeiramente maiores ou menores que 90 graus. Então, incluirei uma tolerância ou um pouco de sobreposição em algumas dessas interferências. Esta é apenas uma opção para que eu controle aquilo que sei que ocorre no mundo real em comparação com o que ocorre no mundo virtual. Finalmente, posso vincular algumas das tarefas de gerenciamento da construção que vimos em outro capítulo, nas quais somos capazes de incluir tempo neste processo de detecção de conflitos. Por exemplo, vamos presumir que eu tivesse que instalar um grande equipamento no quarto andar. Posso incorporar tempo ao processo para determinar se terei espaço suficiente para instalar esse equipamento sem interferir com outros objetos. Neste caso em particular, vamos manter as coisas simples, apenas interferências físicas, sem nenhuma tolerância. E desta vez, não vamos considerar tarefas como vinculação de tempo. Enquanto executo o detector de conflitos, você pode ver que ele encontrou 1.800 interferências específicas entre esses tipos de objetos. Esta é uma quantidade significativa de conflitos, e eu certamente gerarei um relatório e o enviarei às equipes de projeto para que me ajudem a encontrar uma solução. No entanto, pode ser melhor diminuir este relatório para que eu possa gerenciar estas informações com mais eficácia. Por exemplo, ao invés de 1 contra muitos, talvez eu escolha 1 versus 1. Enquanto executo o relatório, posso ver que tenho 4 interferências específicas. Isto é muito mais fácil de gerenciar. E ao me comunicar com os projetistas, consigo ser mais específico. Então vamos ver os resultados de nosso relatório. Tenho 4 conflitos diferentes e, se eu folheá-los, consigo ver uma imagem do conflito à direita. E depois de ter a imagem aqui, posso vê-las de diversos ângulos, examiná-la, me afastar. Posso até decidir mostrar outros recursos de fundo. Por exemplo, talvez eu queira mostrar alguns dos outros equipamentos dos quais este faz parte para tornar esta imagem mais clara. Estou escolhendo um recurso de escurecimento, mas talvez eu não queira escurecê-lo, para que eu possa ver claramente o que está acontecendo. Porém, depois de a vista estar configurada do modo que desejo, também sou capaz, como profissional de construção, de aprovar determinados conflitos, talvez porque saibamos que certas coisas vão acontecer e que podemos cuidar delas em campo. Por exemplo, posso escolher um conflito e dizer que vamos aprovar este conflito. Agora que há algo de que tenho consciência, eu posso me planejar para isso e me assegurar de ter o material correto e a mão de obra no local para tratar deste conflito específico. Porém, vamos mudar todos os nossos conflitos para um novo status. Depois de realizar a detecção de conflitos, posso gerar um relatório e dentro deste relatório, posso incluir informações específicas. Aqui está uma lista dos conteúdos que podemos incluir no relatório. Quando eu gravo o relatório, tenho algumas outras opções. Por exemplo, posso gravá-la como texto. Talvez eu queira gravá-lo como pontos de vista que poderei publicar em um modelo NVD e alguém poderá visualizar com o visualizador Freedom. Neste caso, vou gravá-lo como um relatório HTML. Isto me permitirá colocá-lo em uma página da web. Então vou gravar o relatório e o colocarei em meu diretório de relatórios de conflitos. Vamos chamá-lo de relatório de hoje e vou chamar este arquivo de conflitos de hoje. Agora que eu gravei o relatório, vamos olhar este relatório específico. Navegarei para o local em que ele está no servidor, e aí está nosso diretório de relatórios de conflitos. O relatório de hoje, as 4 imagens que compõem esse relatório específico, aqui está o HTML ou a web page. Se eu clicar 2 vezes sobre ele, irei abri-lo no Internet Explorer, e aqui podemos ver o primeiro conflito apresentando uma imagem. Posso expandir isso e você pode ver que há um tubo furando um duto. Ele também me dá informações sobre o tamanho do conflito, o tipo de conflito, o status atual, onde está localizado nas coordenadas XYZ, quando o relatório foi gerado, quem o gerou e até mesmo me dá informações específicas. Por exemplo, ele está me dizendo que uma laje e este tubo de água quente são 2 coisas que estão interferindo entre si. Com esta quantidade de informações, os projetistas agora têm informações suficientes para talvez criarem uma abertura na laje e reforçá-la adequadamente, para que não tenhamos uma interferência no futuro. Quando me enviarem um novo modelo, poderei carregá-lo no projeto do Navisworks, gerar novamente o relatório e determinar se ele foi solucionado ou não. Tendo esses relatórios, eu estou literalmente criando um relatório de status, ou trilha de auditoria, semana a semana, de modo que posso voltar e dizer: sabe quando recebemos os modelos pela primeira vez? Tínhamos 4 conflitos, e agora estamos na semana 12 do processo de concorrência, e diminuímos para 0 conflitos. Novamente, a ideia por trás disso é que é muito mais barato e fácil resolver esses problemas dentro deste mundo virtual do que resolvê-los no campo real.
Depois de o relatório ter sido feito, posso salvar este documento e depois, quando receber o modelo mais novo dos projetistas, simplesmente posso atualizá-lo e terei um novo status, com exatamente as mesmas configurações, de modo que possa compará-los muitas vezes. Esta é uma maneira de executarmos o detector de conflitos. Na verdade, existe outra. Vamos dizer que ao invés de olhar de modelo a modelo, eu quero olhar áreas específicas e vamos usar conjuntos de seleção para nos ajudar com isto. Vamos encontrar todos os itens que têm o nome de duto. Aqui em minha ferramenta de procurar itens, vou buscar qualquer item que tenha um nome contendo a palavra duto. Agora, eu encontrarei todos esses itens, e você pode ver que alguns dos itens estão destacados aqui, porém, a maioria irá ficar dentro da construção. Então agora eu tenho uma lista, e vou pegar essa lista e criar o que se chama de conjunto de seleção, e vou chamar o conjunto de seleção de duto. Vamos dizer que eu estou procurando por qualquer item que tenha o nome tubo. Encontro todos esses itens, e novamente, crio um conjunto de seleção chamado tubo. Vamos ver o que acabamos tendo aqui. Vamos controlar um pouco esta visualização e vamos desativar os modelos estruturais e arquitetônicos e a obra. Vou desativar o modelo arquitetônico, vou desativar a obra e vou desativar a estrutura, de modo que agora só resta o modelo mecânico, elétrico e hidráulico. E também desativei o modelo de móveis. Agora estou apenas com os modelos de mecânica, elétrica e hidráulica. Vamos executar nosso detector de conflitos, mas ao invés de usar modelos ou mesmo elementos individuais, vou usar alguns dos conjuntos que recém criamos e vou comparar dutos com tubos. Começa o teste. O detector de conflitos encontrou 312 interferências específicas. Posso ir para o guia de resultados e agora posso ver essas interferências. Aqui está um caso clássico de um tubo e um duto que interferem um com o outro, e então posso gravar o relatório. O importante a saber é que posso ver essas informações de diversas maneiras. Posso selecionar grupos que quero selecionar. Sou capaz de ter a visão exata do que quero comunicar com mais eficácia à equipe de projeto.